Em uma era em que os deuses caminhavam entre os homens, e cada pedra parecia ter uma alma, uma cidade ousou construir algo digno dos próprios imortais. No coração da Ásia Menor, sob o brilho eterno de Ártemis, a deusa da caça, da lua e da pureza, nascia uma das maiores criações da humanidade, o Templo de Ártemis de Éfeso. Chamavam-no de o Templo das 100 Colunas. Mas para os gregos, era muito mais do que pedra e mármore. Era uma promessa de eternidade. Diziam que a própria deusa abençoara sua construção, e que quem cruzasse seus portões entrava em um pedaço do Olimpo. Lá, o sagrado e o humano se encontravam. Era o ponto onde o céu tocava a terra. Mas toda luz atrai a escuridão, e até os templos dos deuses abrigam destinos trágicos. Na noite em que nasceu Alexandre, o Grande, uma sombra se moveu nas ruas de Éfeso. Seu nome era Heróstrato, e ele buscava algo que muitos temem: a eternidade. Naquela noite, o fogo seria sua voz, e o templo dos deuses sua vítima. Em instantes, a maravilha sagrada se transformou em um inferno. Colunas ruíram, o ouro derreteu, e a cidade assistiu, impotente, ao fim de o lar da deusa. O povo gritava o nome de Ártemis, mas apenas o fogo respondia. Quando lhe perguntaram por quê, ele respondeu: para que meu nome nunca fosse esquecido. E assim, no mesmo instante em que nasceu o maior conquistador da história, morria uma das maiores brás da humanidade. Mas o fogo nunca destrói completamente o que é divino. Às vezes, ele apenas purifica o caminho para o renascimento das cinzas do templo profanado. E há algo ainda maior. Durante anos, as ruínas do templo foram o lembrete amargo da fragilidade humana. Mas, no coração dos éfesios, a fé nunca se apagou. E assim começou a segunda vida do Templo de Ártemis. Com o apoio de reis, comerciantes e peregrinos vindos de toda a Ásia Menor, Éfeso se transformou em um canteiro de sonhos. Dizem que até Alexandre, o Grande, ao visitar Éfeso, ofereceu ouro para ajudar na reconstrução. Mas os éfesios recusaram sua oferta, dizendo: seria indecoroso que um deus financia. Se o templo de outro. O novo templo de Ártemis não era apenas de pedra. Era feito de fé, de memória e de redenção. O mesmo fogo que um dia destruiu o templo, agora iluminava o renascimento de uma civilização inteira. E mais uma vez, o nome de Ártemis ecoava pelo mundo, como um lembrete de que o que é divino nunca morre. Mas o tempo é o maior dos inimigos. E o esplendor de Éfeso, mais uma vez, enfrentaria a fúria da história. Por séculos, o templo de Ártemis foi o coração pulsante de Éfeso. Sacerdotisas, peregrinos e reis o visitavam em busca de bênçãos e de esperança. Mas nenhum império, por maior que seja, é eterno. Vieram as guerras. Vieram os conquistadores. Vieram os que nada veneravam, senão o poder. O templo foi saqueado, pilhado, queimado e reconstruído apenas para cair novamente. E assim, a casa da deusa foi tomada pela poeira. O mármore branco se tornou pedra comum. E o canto dos peregrinos silenciou. Mas a história, ainda que soterrada, nunca se perde. Ela apenas dorme, aguardando o tô. Que curioso de quem deseja lembrar. Hoje, apenas ruínas e memórias restam. Mas na mente dos que sonham, o templo ainda se ergue. Alto, luminoso, eterno. Talvez as maravilhas do mundo nunca morram. Apenas mudem de forma, e vivam em nossas lembranças. Mas o verdadeiro legado do templo não está em suas colunas. Está naquilo que ele representava: a fé, a arte e o eterno desejo humano de tocar o divino. Séculos se passaram desde que as colunas do templo de Ártemis tocaram o céu. Hoje, o mármore se transformou em pó. Mas a ideia por trás dele ainda resiste.
Ártemis não representa apenas a caça, a lua, ou os bosques sagrados. Ela é o símbolo da independência, da natureza selvagem e da beleza que resiste ao tempo. O templo pode ter ruído, mas a mensagem que ele carregava continua de pé. A arte, a fé e o conhecimento humano são semente que renascem, mesmo depois da destruição. Enquanto houver quem conte a história, enquanto houver quem olhe para o passado com fascínio e respeito, nenhuma maravilha estará realmente perdida. O tempo pode destruir o mármore, mas não pode apagar o sonho humano de eternidade. Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para continuar essa jornada pelas civilizações perdidas do tempo.